No livro do Êxodo, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 17 a 22. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 22. Êxodo capítulo 13, versos 17 a 22. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Mesmo assentados, nós vamos orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos na Tua presença, adoramos o Teu nome, bendizemos ao Senhor através das canções, adoramos ao Senhor e também reconhecemos a nossa dependência de Ti, através do momento de intercessão. Muito obrigado, pois podemos colocar as nossas vidas no Teu altar, podemos interceder uns pelos outros, colocando as nossas dificuldades, as nossas lutas na Tua presença. Mas agora estamos diante da Tua palavra, precisamos deste alimento para a nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Sem a Tua palavra e sem a Tua graça nos sustentando, nos ensinando e nos amparando, teremos dificuldades na caminhada. Por isso, pedimos que em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. Precisamos sair daqui nesta noite alimentados, fortalecidos, revigorados pela Tua palavra, para que possamos prosseguir a nossa caminhada aqui sobre a face da terra. Há momentos de lutas, há momentos de desafios, há momentos em que as angústias e tristezas tentam tomar conta das nossas vidas. Mas fortalecidos e alimentados pela Tua palavra, nós precisamos caminhar. Para que o Senhor esteja falando aos nossos corações, pedimos a direção, a unção, a proteção e a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus para ministrar aos nossos corações nesta noite. Por isso pedimos que o Senhor esteja falando, pois nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. A história do povo de Israel nós sabemos, conhecemos. O livro do Êxodo, que significa saída, nos mostra isso de forma bem clara e de forma bem enfática e de forma bem detalhada. O que é tudo isso na caminhada de um povo que sofreu cerca de 400 anos como escravos no Egito? Um povo que padeceu, um povo que sofreu, um povo que chorou, um povo que passou por momentos difíceis na caminhada e na jornada. E este povo, um dia, de tanto clamar e de tanto buscar ao Senhor, recebe a visita de Deus, recebe o auxílio de Deus e recebe a proteção de Deus. Nos diz o capítulo 3 do livro do Êxodo que Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus ouviu a oração do povo e resolve então enviar a ele Moisés para o processo de libertação. Como conhecemos a história, sabemos, era algo extraordinário. Não era apenas e tão somente um evento, mas era um evento que marcara a libertação de um povo. Era um evento que transformaria de uma vez por todas a história do povo de Israel. E este povo, ainda escravo no Egito, presencia muitos momentos em que a mão de Deus estava com eles,
sustentando, amparando, livrando de todos os momentos, sustentando em outros, cuidando em outros, protegendo aquele povo em todos os momentos da vida deles. Mas de repente este povo é liberto. Depois das 10 pragas, nós temos até o capítulo 13 do Êxodo, e este povo sai rumo à liberdade. Este povo sai rumo à terra que mana leite e mel. Mas de repente, este mesmo povo que havia presenciado uma série de experiências com Deus, haviam experimentado a graça, o poder e a misericórdia de Deus, é um povo que começa a reclamar de Deus, indo contra todas as orientações de Deus, indo contra todos os preceitos de Deus. Quando eles saem do Egito, lá no capítulo 13, a recomendação do próprio Deus era a seguinte: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. Lembrem desse dia, guardem na memória este dia. É dia de festa, é dia de celebração, é dia de louvor, é dia de gratidão. Não é dia de tristeza. É dia em que uma escravidão de mais de 400 anos é rompida. E agora vocês rumam a uma terra que mana leite e mel, a uma terra abençoada. E logo nos primeiros quilômetros da caminhada, o povo esqueceu desse lembrete de Deus. O povo esqueceu deste momento em que Deus havia dito para eles: olha, é tempo de festa, é tempo de celebração. Em vez disso, nós encontramos o povo reclamando. Você conhece a história. Em vários momentos, este mesmo povo que havia presenciado a bênção de Deus começa a questionar: por que saímos do Egito? Não havia túmulos o suficiente lá no Egito para nós? Saímos do Egito para morrer no deserto? Em vários momentos, no livro do Êxodo e também no livro de Números, este mesmo povo questiona: por que saímos do Egito? Que povo estava dizendo isso? Um povo desamparado, um povo abandonado, um povo que havia sido deixado ao léu da sorte, um povo abandonado por Deus, um povo que continuaria a sofrer eternamente? Não, era um povo que havia presenciado em vários momentos a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o sustento de Deus, o livramento de Deus. Mas de repente eles se esqueceram de tudo. De repente se esqueceram do alerta de Deus. Lembram deste dia? Este é dia de festa, este é dia de celebração, pois é o dia em que vocês estão saindo do Egito. E às vezes nós criticamos este povo. Era um povo de fato duro e complicado de se lidar, mas em muitos momentos este povo retrata a situação de muitos de nós no tempo que se chama hoje. Nós nos esquecemos com muita facilidade aquilo que Deus já fez por nós. E eu costumo dizer que nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e começamos a reclamar por aquelas que ainda não temos. Nós nos esquecemos com extrema facilidade aquilo que Deus já fez por nós. Nós nos esquecemos com extrema facilidade aquilo que Deus já deu para nós. E começamos a reclamar, a murmurar e a questionar aquilo que ainda nós não temos. Este era o povo de Israel reclamando, e hoje muitas vezes também temos as mesmas atitudes. Quando eles saem do Egito, quando eles rumam a Canaã, era a promessa de Deus que lá eles chegariam. Deus os levaria até lá. Eles chegariam ao destino que Deus havia escolhido para eles. Eles chegariam ao propósito que Deus havia determinado para eles. Eles herdariam a terra que mana leite e mel conforme Deus havia designado. Mas eles não sabiam ainda que quem direcionaria, quem daria as diretrizes, quem escolheria os caminhos era o próprio Deus. A partir de agora, a vida deles e a mentalidade de escravos iria ser transformada, iria ser mudada, e eles deveriam e precisariam caminhar na dependência de Deus. Mas quando nós olhamos para a história, sempre vinha à mente daquele povo o desejo de voltar para o Egito. O desejo de desistir da caminhada, o desejo de desistir dos projetos de Deus, o desejo de desistir daquilo que Deus havia prometido para eles. E aí nós podemos pensar e levantamos nesta noite, o que é que poderia fazer aquele povo querer voltar ao Egito? E o que é que muitas vezes também na nossa caminhada tenta fazer com que nós desistamos da caminhada e da jornada aqui sobre a face da terra? Porque é que em vários momentos das nossas vidas,
eu e você também somos tentados a desistir. E por que é que também em muitos momentos das nossas vidas nós olhamos para trás e achamos que devemos voltar, e achamos que devemos desistir, e achamos que devemos regredir, e achamos que não devíamos ter saído do local onde nós saímos, e assim somos tentados a desistir. Eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, algumas coisas que fizeram com que aquele povo quisesse desistir, e também algumas coisas que fazem com que nós sejamos tentados a desistir também. E a primeira delas, a primeira coisa que tenta fazer com que nós desistamos e fez com que o povo desistisse, foram as surpresas desagradáveis que a caminhada reserva. O texto que nós lemos nos diz claramente, Êxodo capítulo 13, versos 17 a 22, Deus não levou o povo para o caminho mais próximo. Havia um caminho mais perto, um caminho mais tranquilo. Alguns estudiosos dizem que em cerca de 3 meses de caminhada, eles chegariam à terra prometida. 3 meses era o suficiente para que eles chegassem em Canaã. No entanto, pela história que conhecemos, eles levaram 40 anos para chegar lá. 40 anos de caminhada no deserto. 40 anos de caminhada em busca da terra prometida, em busca daquilo que Deus havia prometido para eles. O caminho pela terra dos filisteus era o caminho mais próximo, era o caminho, humanamente falando, mais fácil e mais curto, que pouparia muito tempo de caminhada, apenas e tão somente 3 meses. Mas o verso 18 do texto que nós lemos nos diz que o Senhor os levou ao deserto. Que surpresa! E humanamente falando e pensando naquele povo, que surpresa desagradável. Afinal de contas, Deus não nos tirou daqui para levar rumo à liberdade, para uma terra que mana leite e mel, e de repente Ele nos tira daqui para levar rumo ao deserto. Nós estamos saindo do Egito e agora Deus nos tira de lá para nos levar para o deserto. Cadê a terra prometida? Cadê a terra da bênção? Cadê a terra que mana leite e mel? Isso o povo não esperava. Uma surpresa que veio contra todas as expectativas do povo. Não era isso que eles previam. O sonho, o projeto, o objetivo e o destino era uma terra boa, não o deserto, não um lugar de sofrimento, não um lugar de privação. Não era isso que eles queriam. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala, mas eu às vezes fico imaginando e pensando em tudo isso. Com certeza não faltaram pessoas para dizer, olha, isso não vai dar certo, isso não é lógico, isso não vale a pena. Olha que coisa desagradável, lá no Egito nós éramos escravos sim, mas nós tínhamos uma certa estabilidade e até uma certa providência, a gente comia algumas coisas, mas e agora no deserto como que vai ser? Não vai dar certo, isso não é lógico, o que Deus está querendo? Olha, não resta a nós outra alternativa, a não ser voltar para uma falsa segurança que o Egito tem dado a cada um de nós. E aqui, mais uma lição ou uma lição extraordinária para cada um de nós. É normal e é natural nós chegarmos aqui contando todas as bênçãos e louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E é bom e é gostoso quando nós chegamos aqui com as bênçãos e relatamos e compartilhamos com os nossos irmãos as bênçãos que Deus tem nos dado. Agradecemos a Deus pelo trabalho, agradecemos a Deus pelo nosso salário, agradecemos a Deus pois temos condições de pagar os nossos aluguéis. Quando conseguimos sair do aluguel, louvamos a Deus pois adquirimos a nossa casa própria. Louvamos a Deus, exaltamos a Deus quando compramos o nosso carro, quando compramos a nossa moto. Adoramos a Deus e louvamos a Deus quando somos curados de uma enfermidade. Adoramos a Deus e exaltamos a Deus quando o nosso salário aumenta. Isso é lógico, isso é esperado. Nós oramos por isso, nós buscamos isso, nós sonhamos com isso, nós desejamos isso para as nossas vidas. Mas e quando uma surpresa desagradável ou uma notícia não muito boa chega aos nossos ouvidos? Como nós reagimos? O meu tio Aristides estava há 1 semana internado. Hoje, por volta das 2 da tarde, uma tia me liga. Ninguém te ligou ainda, Luciano? Não, tia, ninguém. Olha, eu estou ligando para dizer que teu tio Aristides morreu. O terceiro, como eu disse para os irmãos, de tios avós, de setembro para cá. 2 tios e uma tia.
Como adorar a Deus? Mais ou menos a esta hora, ia começar às 7h30, estava esse meu tio, graças a Deus e louvado seja Deus, todos os três, criados, firmes, servos do Senhor, firmes na igreja, firmes com Deus, convictos de onde estariam quando partissem. Mas agora, mais ou menos a essas horas, a igreja está cultuando a Deus e louvando e agradecendo a Deus pela vida do tio Aristides. Quando as coisas não estão boas, quando as coisas são desagradáveis, quando as notícias não são aquelas que nós esperávamos, quando as situações não são aquelas que nós esperávamos, também é tempo de louvar a Deus. Também é tempo de adorar a Deus. Por mais que as notícias sejam desagradáveis, por mais que a caminhada esteja complicada, por mais que as enfermidades tentem tomar conta das nossas vidas, por mais que a nossa família, o nosso casamento, os nossos relacionamentos não caminham ou não estão caminhando como deveriam caminhar, também somos desafiados a adorar a Deus. Também somos desafiados a colocar as nossas vidas diante de Deus. O que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, é que quando Deus nos chama, quando Ele coloca diante de nós os seus projetos e os seus propósitos, como Ele havia colocado para a nação de Israel que estava no Egito, Ele nos chama, e como o Osmar disse também já nesta noite, Ele nos chama para a vitória. Ele nos chama para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas é Ele quem vai escolher o caminho e os meios. Ele nos chama para sermos mais do que vencedores e para estarmos nos projetos e nos objetivos que Ele tem para as nossas vidas. Mas o caminho quem vai escolher é Ele. O caminho para a vitória, o caminho que nos leva aos projetos que Ele tem para cada um de nós, são escolhidos por Deus. Deus sabia por que Ele estava escolhendo um caminho mais longo. Deus tinha objetivos, Deus tinha lições para ensinar aquele povo. Por mais que a caminhada tenha se tornado muito mais longa do que o atalho que eles poderiam ter tomado, o Senhor tinha projeto, o Senhor tinha propósitos. Se a tua caminhada parece longa, se a tua jornada parece pesada demais, se a tua caminhada tem sido desagradável, saiba que o Senhor está te conduzindo para os propósitos que Ele tem para a tua vida. Há umas 2 semanas li uma frase muito interessante numa das redes sociais. O deserto não é cemitério de cristão. O deserto é escola de profetas. O deserto não é cemitério de cristão. O deserto é escola de profetas. Se você tem caminhado pelo deserto, Deus tem te ensinado. Deus está falando ao teu coração. E ao seu tempo, ao seu propósito, Ele vai te conduzir à vitória, como conduziu aquele povo. Portanto, por mais que surpresas desagradáveis, notícias que não esperávamos, circunstâncias que não esperávamos, tentem fazer com que nós desistamos. Não desista. Não desista. Continue firme, certos de que Deus tem um propósito para a tua vida. Confie nele, por mais que as surpresas desagradáveis tenham tomado conta da tua vida. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te abandonar. É promessa dele e do próprio Jesus também no Novo Testamento. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é mais ou o que mais pode fazer com que a gente seja tentado a voltar? O que é que tentou e fez com que aquele povo pensasse em desistir da jornada? O medo. Lá no capítulo 14 do Êxodo nós temos o relato da travessia do Mar Vermelho. Aquele povo havia saído do Egito, estava caminhando já há algum tempo pelo deserto, haviam pensado e reclamado da caminhada no deserto, mas agora a coisa fica pior. Além da caminhada difícil e árdua pelo deserto, agora eles se deparam com o Mar Vermelho. E aqui estava um dos grandes desafios e uma das preciosas lições para Deus. Diante do Mar Vermelho era preciso olhar com fé. Não dava mais para olhar com os olhos carnais. Não dava mais para olhar com a expectativa que eles tinham daquilo que eles iriam alcançar e almejar, apenas e tão somente humanamente falando. Agora era preciso olhar e era preciso, acima de tudo, caminhar com fé. E se eu e você estivéssemos lá e nós, quem sabe, pensaríamos a mesma coisa, humanamente falando, aquele povo estava perdido. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó.
Consequência disso tudo, a murmuração. Consequência de tudo isso, a reclamação. Consequência de tudo isso, desejo de voltar para o Egito novamente. Moisés, porventura, não havia sepultura o suficiente lá no Egito? Por isso que você trouxe a gente para morrer aqui na beira da praia? Por isso que você trouxe a gente para morrer aqui? Aquele povo precisava aprender a olhar com os olhos da fé. À frente o mar, atrás os egípcios. O que fazer nessas horas? O medo tomou conta daquele povo. Em várias traduções, se você pegar na sua casa várias versões, o medo, o temor, tem uma tradução que diz que eles ficaram apavorados, ficaram amedrontados. O medo fez com que eles ficassem apavorados. E diante do pavor e diante do medo, o que aconteceu? Eles se esqueceram de tudo que Deus tinha dito para eles. Eles se esqueceram do milagre que Deus havia operado através das 10 pragas. Eles se esqueceram da promessa de Deus. Eles se esqueceram da bênção de Deus. Eles se esqueceram da terra que Deus havia prometido para eles. Esqueceram de tudo que eles tinham vivenciado com Deus até o presente momento. Esqueceram de tudo que Deus tinha dado para eles até o presente momento. Nada adiantou. Apagou-se da mente daquele povo todas as experiências anteriores que eles haviam tido com Deus. Atitude errada. Atitude de quem de fato é medroso e às vezes beira a covardia. Porque é nessas horas em que o temor, em que o medo toma conta de nós, é que nós precisamos crer nas promessas de Deus, assim como o salmista no Salmo 56:3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o medo, hei de confiar em ti. Moisés, que ouve toda a reclamação do povo, vai falar com Deus. O povo espera uma resposta. Moisés volta para o povo: olha, não temam, não fiquem com medo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Não tenham medo, fiquem tranquilos, aquietem, fiquem em paz. Pare de murmurar, para de reclamar, para de ficar correndo para lá e para cá. Vamos parar com esse zum que não vai levar a nada. Vamos nos aquietar, vamos tirar do nosso coração todo o medo e vamos ver o livramento que Deus vai nos dar. E a ordem de Deus: Moisés, por que você está clamando? Moisés, por que você está orando? Manda esse povo caminhar. Na Nova Versão Internacional diz o seguinte: diga para esse povo ir avante. Diga para esse povo seguir em frente. Diga para esse povo ir em direção ao mar. Diga para esse povo tomar uma atitude. Diga para esse povo tirar todo o medo do coração e caminhar pela fé. A lição para mim e para você também, diante dos desafios que nós temos, diante das lutas e dos desafios que você terá aí pela tua semana de trabalho, estudos e relacionamentos, caminhe, meu irmão. Caminha, levanta da cama amanhã cedo. Lava esse rosto, joga uma água fria, perdão da expressão, na cara. Ajeita o cabelo, veste a sua roupa e vai. Vai caminhar pela fé. Ah, pastor, o mar está na frente. O mar não é problema teu, o mar é problema de Deus. A mim e a você compete caminhar. Ah, pastor, não existem caminhos. Caminhe pela fé, que o Senhor vai abrir os caminhos. Onde não havia caminhos, onde não existia a mínima possibilidade, humanamente falando, daquele povo escapar, Deus abriu o caminho. E aquele povo atravessa o mar a pé enxuto, e viram o livramento que Deus deu a eles naquele dia. Portanto, em meio aos teus temores, em meio às lutas que você tem, caminhe pela fé. Pastor, o que é fé? Se você correr lá para Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não está vendo o caminho, mas você pode caminhar porque Deus vai abrir caminho. E eu já disse isso aqui algumas vezes. Alguém no meio daquele povo teve fé. E alguém deu o primeiro passo. Em meio àquele zum todo, em meio àquela murmuração toda, alguém teve a ousadia e a capacidade para acreditar: olha, vamos. Alguém puxou a fila, alguém foi à frente. E o milagre nós sabemos, o mar abriu. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se você não tem visto o caminho para a tua vida, dê o primeiro passo e deixa que Deus abra o caminho. Tome a atitude de caminhar sem medo e deixa que Deus abra o caminho. O próprio autor aos Hebreus nos diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós vamos ficar com medo. Sem fé o medo vai tomar conta de nós. Sem fé, à semelhança daquele povo, nós vamos querer desistir e voltar para o lugar que outrora nós estávamos. Sem fé nós vamos querer abandonar a caminhada cristã. Sem fé nós vamos querer ficar numa situação cômoda, tranquila. E quando ficamos numa situação cômoda, tranquila e o medo toma conta, nós não crescemos pela fé. Nós não vemos os milagres de Deus para as nossas vidas. Por isso, se às vezes o medo tem tentado te fazer desistir, caminhe pela fé. Caminhe sabendo que o Senhor está à frente e vai abrir os caminhos. Em terceiro e último lugar, o que mais pode fazer com que desistamos da caminhada e tentou fazer aquele povo desistir? A insatisfação, a reclamação, a murmuração. Se você ler na sua Bíblia o capítulo 11 de Números até o versículo de número 6, aquele povo vai mais uma vez, esse mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, vai reclamar, vai murmurar. Eles já estavam bem perto da terra prometida. Já haviam experimentado a ação de Deus em vários momentos. Quem sabe a maior delas, a travessia do Mar Vermelho. Quando a sede bateu, Deus providenciou água. Quando a fome bateu, Deus providenciou o maná. Mas de repente, novamente, o povo estava insatisfeito. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar. Haviam sido sustentados durante todo esse tempo da caminhada. Haviam matado a sua sede. Deus havia suscitado água de lugares impossíveis. Deus havia transformado águas amargas em águas potáveis, águas próprias para o consumo. Aquele povo que estava com fome durante a caminhada, Deus manda um maná, sustenta aquele povo. Mas de repente você olha para o capítulo 11 de Êxodo. Quem nos dará carne? Quem vai nos dar carne para a gente comer? E aí, interessante as expressões que você ouve ali. Que saudade que nós temos dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas que nós comíamos lá no Egito. Que saudade! Como era bom! Mas agora, nenhuma coisa vemos a não ser este maná. Só isso agora. Quem vai nos dar carne? Nós estamos cansados desses manás ou desse maná. Nós queremos algo melhor. E aqui eu tenho uma palavra especial a você jovem, a você adolescente. Todos nós que aqui estamos nesta noite. Tem muita gente por aí insatisfeita com aquilo que Deus está dando. E eu me dirijo novamente de forma muito especial a você jovem. Tem jovem insatisfeito com aquilo que Deus está dando. Tem jovem procurando coisas melhores na sociedade. E aquele culto, o culto lá parado, escutando, o pastor Geraldo brincou domingo passado, um velho falando que não acaba mais, um domingo outro careca falando que não acaba mais, e esse culto parado e essa coisa. Eu podia estar lá fora, no shopping, brincando, dançando, pulando, bebendo na balada. Tem coisa mais interessante, é isso que a sociedade está dizendo para os nossos jovens. Tem coisa melhor lá fora. Tem coisa melhor do que no domingo à noite, às 8h30, você está ouvindo um pastor falar sobre a Bíblia para você. Tem coisa melhor do que ficar na presença de Deus orando. Tem coisas melhores à noite, ou na virada da noite, ou nas madrugadas da vida. Tem coisa melhor. Eu não estou contente com aquilo que Deus tem me dado. Tem jovem que não está contente com a família que Deus tem dado. Está reclamando dos pais que Deus tem dado. Está reclamando das escolas que os pais têm dado. Está reclamando da roupa que o pai tem dado. Está reclamando da comida que os pais têm dado. Aquilo que você tem, aquilo que você recebe na tua casa, é bênção de Deus para você e para a tua família. E por que você está reclamando? Por que você está insatisfeito com Deus? Por que você está murmurando? Por que você não tem agradecido a Deus por aquilo que Deus tem te dado? Por que você não tem agradecido a Deus pela família que Deus tem te dado? Por que você não tem agradecido a Deus pelas vestes, pelo alimento, por tudo que Deus tem te dado? Aquele povo começa
a reclamar, começa a murmurar: olha, nós queremos coisas melhores. Nós estamos cansados desse maná e dessa água. Nós queremos coisas melhores, nós queremos comer a carne. E tem jovem dizendo: olha, nós queremos coisas melhores. Não está com nada esse negócio de viver na igreja. Eu quero coisa melhor, eu quero, expressão da moçada, aproveitar a vida. Eu quero curtir a vida. Vai curtindo a vida para você ver. Um dia Jesus volta. E aí você vai curtir eternamente o fogo do diabo preparado para ele e seus anjos. Portanto, é tempo de agradecermos a Deus por aquilo que ele tem nos dado. Se tem uma coisa que irrita a Deus, é murmuração e reclamação. Se você ler com cuidado, os textos estão ali, depois você pode ler o capítulo 11 de Êxodo, de Números, perdão. Deus chega numa altura, ele diz para Moisés: fala para esse povo que eu vou dar carne para eles, até sair pelos seus narizes. Eles querem comer carne, eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eles estão brincando, eles estão reclamando, estão insatisfeitos. Eu vou mandar carne, não vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O mês inteiro. E vai cegar, a expressão é essa: sair carne pelos narizes, porque estão reclamando, estão achando ruim, não estão gostando daquilo que eu tenho dado. E quando a gente murmura, a gente está dizendo: Deus, eu não estou contente com aquilo que você está fazendo com a minha vida. Deus, eu não estou alegre com aquilo que você tem me dado. Deus, então, resolve o problema deles e manda as codornizes durante um mês. A Bíblia nos diz ainda no capítulo 11 que por vários estádios, comprimento e várias alturas, o chão, o deserto ficou forrado de codornizes. E eles tiveram que comer, porque estavam reclamando, não era isso que eles queriam. Não murmure, não reclame. Aquele povo começou a reclamar e começou, eu já disse isso aqui algumas vezes, a dizer coisas absurdas. Se você ficar um dia sem comer cebola, você tem saudade de comer cebola? Quem tem vontade, quem tem desejo de comer cebola? E alho, então? E o povo começa: olha Deus, Moisés, o negócio é o seguinte, olha, lá no Egito a gente comia só coisa leve: pepino, alho e cebola. Coisas boas para a memória. E eles diziam que estavam com vontade de comer aquilo, estavam cansados de comer maná. Esse negócio que Deus está dando não está bom. E aí Deus então resolve o problema deles. Eles se lembraram do passado, se lembraram e acharam que lá no Egito estava melhor comendo cebola e alho. Quando estavam no Egito queriam a liberdade, mas queriam a maneira deles e da forma que eles achavam que devia ser. Hoje em dia tem muita gente, principalmente jovens, achando que podem ser e querem ser crentes, querem ser abençoados por Deus, querem a salvação de Deus, querem a bênção de Deus, mas não querem se submeter à vontade de Deus. Ao invés de agradecer, ao invés de louvar a Deus, estão reclamando de Deus, estão insatisfeitos com Deus, pensando em desistir e pensando em voltar. E eu quero terminar, só mais um pouquinho, até às 9 termina. Brincadeira, é rápido. 3 coisas. Surpresa desagradável. Tentou fazer aquele povo voltar. O medo tentou fazer com que aquele povo desistisse e voltasse para o Egito. A insatisfação e a murmuração tentou fazer com que aquele povo voltasse para o Egito. E aí nós podemos nos perguntar e refletir para a gente terminar. Por que é que eles não voltaram? Eles eram um povo numeroso, muita gente. Moisés era um só. Poderiam ter feito uma rebelião. Poderiam ter mandado alguns mensageiros de volta para o Egito e desistir e voltar. Poderiam ter voltado à vida de escravidão, bater lá na porta de um novo faraó e dizer: olha, nós decidimos voltar aqui, queremos ser escravos e nós vamos viver aqui o resto da vida. Por que é que eles não desistiram? E por que é que eu quero desafiar você a não desistir também em meio à tua caminhada? Quando olhamos lá para o capítulo 13 de Êxodo, nos versos 21 e 22, a gente vai entender um pouco por que é que eles não voltaram. Os versos 21 e 22 nos dizem o seguinte: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Cada dia que aquele povo, e consequentemente Moisés, porque Moisés, no capítulo 11 de Números, ele diz: olha Deus, eu não gerei esse povo. Porventura sou eu quem gerei esse povo aí, ou fui eu quem gerei esse povo? Está difícil, está complicado. Se o Senhor não der um jeito, não me ajudar, eu peço que o Senhor me mate. Porque eu não aguento mais esse povo. Todas as vezes que Moisés passava por essas circunstâncias, todas as vezes que o povo também passasse por isso, se sentisse desanimado, com medo, com vontade de desistir, durante o dia bastava olhar. E lá estava ela, todos os dias, nunca se apartou deles, a coluna de nuvem. Na noite sombria do deserto, na noite temerosa, na noite de privação, de frio, às vezes sem um abrigo, bastava eles olharem e lá estava ela, a coluna de fogo, todas as noites. A presença de Deus acompanhando aquele povo, a presença de Deus sustentando aquele povo, a presença de Deus acompanhando um povo numa jornada difícil, sustentando em suas necessidades, dando a vitória em suas lutas, dando segurança em meio aos temores. Nunca, diz a Bíblia, nunca, durante cerca de 40 anos, se apartou deles. A cada manhã, lá estava a nuvem, representando a presença de Deus. Ao início de todas as noites, lá estava a coluna de fogo, representando a presença de Deus. O que é que deve nos impedir de desistir? A bênção da certeza da presença de Deus. Deus está conosco. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. A cada segundo, a cada momento que você é tentado a desistir da caminhada, a cada momento em que você olha para as circunstâncias do teu dia a dia e você reclama, você murmura, a cada momento que você sente medo, a cada momento que você sente tristeza, angústia, choro, depressão, lembre-se, Deus está com você. Você não está sozinho. Por isso você não pode e não deve desistir. Não desista da vida, não desista da tua família, não desista do teu casamento, não desista do teu ministério, não desista da tua igreja, não desista da tua vida. Não desista, o Senhor é contigo. Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Teu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Ele não esqueceu de você, Ele não se esquece de você, Ele não se esquece da tua caminhada. Como está a tua caminhada? Marcada por temores, por caminhos longos, por noites intermináveis? Os teus problemas estão deixando você com medo? Você tem reclamado, você tem murmurado, você tem questionado? Vocês estão ou têm estado com vontade de desistir? Deus está contigo. Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo, Ele quer te ajudar, Ele quer te acompanhar nessa tua caminhada, Ele quer que você olhe para Ele. A única coisa, às vezes eu penso nessa caminhada, a única coisa que Deus queria é que aquele povo olhasse para Ele, e entendesse e compreendesse, olha, Deus está conosco, Deus já nos sustentou, Deus nos livrou, Deus nos tirou de uma escravidão de mais de 400 anos, Deus enviou as 10 pragas lá no Egito. Olha, Deus abriu o mar vermelho, Deus suscitou água da rocha, Deus transformou água amarga em água potável, Deus nos deu o maná, Deus nos deu as codornizes, Deus nos livrou de guerras, Deus já nos sustentou. Com certeza Ele vai nos colocar em paz na terra que Ele prometeu dar a nós, que é a terra que mana leite e mel. Mas ao invés disso encontramos o povo reclamando. E hoje nós estamos também numa caminhada rumo a Canaã celestial, rumo ao paraíso, rumo aos céus, rumo àquele propósito que o Senhor tem reservado para cada um de nós.
Às vezes a nossa caminhada é marcada por essas situações também. E às vezes a gente tem vontade de desistir. E quando criança nós entoávamos uma canção lá na nossa igreja: no Egito escravo fui, sim, sim. Às vezes a gente tem vontade de ser escravo no Egito, dá a impressão que lá era tão bom, dá a impressão que no passado era tão gostoso. E a gente tem vontade de desistir, tem vontade de voltar. E às vezes, entre aspas, sentimos saudades das cebolas e dos alhos que outrora comíamos. Temos vontade de desistir. Mas olhemos para a cruz, olhemos para o Senhor. O Senhor Jesus tem estado conosco nessa caminhada rumo a Canaã celestial. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus tem dito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Por isso, em nome de Jesus, caminhemos rumo a Canaã celestial, certos de que a presença de Deus através de Jesus é conosco. Amém? Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos sustente em nome de Jesus. Em pé nós vamos orar e receber a bênção. Quero convidar o pastor Geraldo. Podeis assentar então, seu... Amém. Em pé nós vamos orar e receber a bênção do Senhor, que possamos caminhar em meio aos nossos temores e desafios, certos de que a presença de Deus é conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por a tua graça manifesta na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Sabemos que sem ti nós vamos fracassar mesmo, mas nós te louvamos porque a tua presença é real em nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua assistência. Obrigado, Pai, pela orientação que temos através da tua palavra. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo reunido nesta noite. Mas agora, Senhor, nós vamos deixar este lugar.
O que pedimos para o teu povo é que dê a eles uma boa noite de descanso e que dê a todos nós uma noite de um sono reparador, mas ao despertar amanhã, que nós possamos despertar com saúde para as nossas atividades diárias. Mas contamos, ó Deus, com a direção do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que nos orienta, que nos ensina. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja, onde nós podemos reunir em comunhão uns com os outros e todos nós em comunhão contigo. Obrigado pelo teu servo que ministrou a tua palavra nesta noite. E obrigado pelo teu povo que adentrou este santuário. Mas obrigado, ó Deus, porque nós podemos saber que o nosso amanhã, com certeza, será melhor do que hoje. Aceita a nossa gratidão, a nossa adoração e acompanha o teu povo e a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar
cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Fui comprado na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz, ela me vê. Vou passar pela cruz, ver altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Pela cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus.